Olá, bom dia, graça e paz. Estamos nós aqui, nosso 17º dia do nosso propósito, 30 dias de oração pela família. E hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico. É visto até assim como se fosse um preconceito. E na verdade, quando nós falamos sobre esse assunto, sobre essa realidade é com base na palavra de Deus, né? É com base naquilo que a Bíblia nos fala, não é no nosso achismo, não é porque a gente não gosta, porque a gente tem ódio, as pessoas confundem muito, né? E até existem pessoas que são mesmo más, né? E que acabam por causa do preconceito que tem sobre esse assunto, é, traz muita violência, mas a nossa questão não é essa, não é contra as pessoas, é contra o ato praticado, né? Que a palavra de Deus alerta. A família e o desafio da homossexualidade. Eu quero ler com vocês Romanos 1, verso 18, depois do 26 ao 28. Diz assim, ó: Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitam o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Em 1994, a caminho do metrô para o centro da cidade de Hamburgo, na Alemanha, eu e meus 2 filhos, lógico que eu tô lendo isso aqui, né, gente? Um texto. 6 a 8 anos de idade, porque eu nunca fui para a Alemanha, tá? Só para vocês saberem. Passamos por um outdoor onde se havia a demonstração homoafetiva de 2 mulheres. Imediatamente eles questionaram: o que Deus pensa disso? Era a primeira vez que falávamos sobre o assunto, tão comum no velho continente. Meus filhos mostravam assim a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Eles já entendiam que aquilo era errado para Deus. O texto de Romanos deixa claro que a homossexualidade é paixão infame, é contrária à natureza, é mudança de uso natural, é inflamação de sensualidade, é torpeza, sentimento depravado, coisa que não convém. Com tais termos politicamente incorretos, a Bíblia qualifica a homossexualidade como pecado. Mas ela também diz que do céu é revelada a ira de Deus contra a homossexualidade. O salário do pecado é a morte existencial e espiritual. Precisamos, contudo, entender que nós vivemos numa sociedade não cristã, com valores não cristãos. Não podemos e não devemos exigir dessa sociedade um comportamento cristão. Seria pedirmos uma conversão das atitudes sem uma conversão do coração. Além disso, a ira do homem não opera a justiça de Deus. É Deus quem castiga o pecado, não nós. Isso desautoriza a violência da homofobia. Por fim, Deus odeia o pecado, mas segue amando o pecador. Os que optaram pela paixão infame devem ser alvo da nossa pregação misericordiosa, pois a misericórdia triunfa sobre o juízo. Está lá em Tiago 2,13. Que a família cristã tenha sabedoria para pregar a verdade bíblica com amor,
cristão a todos, mesmo aos que optaram por uma sexualidade contrária à natureza e à vontade de Deus. Sabe que hoje em dia, né, com tudo que a gente tem falado nesses dias atrás, falando sobre é, a pregação do evangelho dentro de casa, o culto familiar, a orientação bíblica, falando sobre a estratégia do inimigo de destruir os lares, né? De tirar o pai de cena, de tirar a mãe de cena. Nós sabemos que a estratégia do inimigo é confundir a identidade do ser humano a tal ponto de convencer ele que Deus errou com ele. Quando eu vejo uma pessoa, né, que ele é um homem e ele quer ser uma mulher, é como se Deus tivesse errado com ele. Deus colocou ele sendo uma mulher no corpo de um homem. É o mais absurdo assim, do cúmulo do que o diabo tenta convencer o ser humano, né? Ele traz uma convicção dentro daquele homem ou daquela mulher que quer ser homem, que gosta de mulher, que Deus errou com ela ou com ele. Gente, isso não é verdade. A questão do ser humano é que o ser humano é capaz, nós somos capazes. E realmente o homem, ele pode ser o que ele quer. A prova, eu olho até assim, olhe para você ver, imagine, a gente já tem dificuldade, imagine você, mãe, pai, você não tem dificuldade de ser mãe, de ser pai, falando dos cristãos, falando de você, meu irmão e minha irmã, não é uma luta a gente estar na igreja, a nossa identidade. Agora, você imagine a personalidade de uma pessoa, porque assim, se para você ser quem você é diante de Deus já é uma luta, agora você imagine uma pessoa que ela desafia todas as leis naturais que existem para viver uma realidade, dizendo que ela é uma pessoa que ela não é. Você imagina a personalidade dessa pessoa, né? Porque a questão do preconceito, hoje em dia, as pessoas sofrem menos, porque antigamente a gente não via tanto, né? Hoje em dia tá tipo, entre aspas, comum, natural. Hoje em dia você vê aquilo que a gente fala da luta, né? Da batalha, porque as crianças, elas são levadas, elas estão sendo estimuladas ainda na sua infância sobre isso. Eu vejo assim, ó, que as pessoas precisam ter na mente uma coisa. Existe uma dificuldade do povo da igreja de saber lidar com isso. Eu digo para você uma coisa. Para mim, a homossexualidade é um desejo pecaminoso. A palavra que está falando, né? A paixão infame. É um desejo da carne. É um pecado. Para mim, é um pecado como uma pessoa que é viciada numa droga, por exemplo. Você entendeu? Que ela é levada, ela é convencida que ela não pode viver sem aquilo. O vício do cigarro é um pecado. É um pecado. Talvez alguém tá achando que é melhor. Ai, eu não sou, né? Vamos imaginar aí alguém cheio de preconceito. Ah, eu não sou homossexual. Mas é um mentiroso. É uma pessoa que vive uma vida de mentira. Trai a mulher. Você entendeu? É pecado, gente, é pecado. E eu olho assim, eu vejo que o ser humano está sendo convencido pelo inimigo que você, nessa questão da liberdade, né, do tudo eu posso ser, e existe essa realidade aí fora no mundo. Como diz aqui o escritor, o mundo não cristão é naquilo que eles acreditam, né? Cada um tem uma verdade, você já viu isso? Por isso que a nossa verdade, a verdade do cristão é a palavra de Deus.
Não é uma verdade particular minha, é minha, essa é a minha verdade, não. A minha verdade é a mesma que de todos aqueles que seguem a Bíblia, é uma verdade só, né? Mas as pessoas, elas têm a sua própria verdade e elas lutam por isso. E o diabo alimenta isso. Então, que você pode viver, isso é um pecado. É um desejo, tipo, eu desejar uma mulher é o mesmo pecado para Deus que eu desejar outro homem. Eu sou casada. As pessoas têm dificuldade em entender isso. E veem isso como uma coisa, gente, nós precisamos amar e abraçar, sabe? Não pode fazer diferença, vou fazer diferença, tratar diferente a pessoa. Logicamente que o respeito, ele é em todos os lugares. É terrível. Por exemplo, assim, ó, eu vejo assim, ó, uma pessoa, vamos supor, que eu tenho lá um amigo homossexual. Ele sabe que eu sou pastora. Aí ele vem na minha casa um dia e traz lá o companheiro. Ou mesmo que ele viesse sozinho, mas ele começasse a contar, falar. Gente, ninguém faz isso. Eu sou uma pessoa casada, eu não vou na casa das pessoas e chego lá e fico contando minha vida íntima para os outros, falando coisa que. Você entendeu? O que as pessoas, às vezes, elas não percebem é que o desrespeito é triste. Mas num mundo onde tem respeito, onde são pessoas, sabe, educadas, eu acho que ninguém tem que ficar esfregando a sua opção sexual na cara de ninguém, sabe? Não existe guerra. A gente não, o cristão, nós fomos escolhidos por Deus, todos aqueles, não é nós no sentido de que eu sou e você não. Se você quiser, você também pode ser uma pessoa que. Nós estamos aqui para demonstrar o amor. Eu vejo que as igrejas não estão preparadas para abraçar essas pessoas, amar essas pessoas. Ela precisa de ajuda, de oração, de libertação, como nós precisamos todos os dias. Nós estamos numa luta diária de libertação a caminho do céu. Não tem ninguém santo aqui, não. Ah, pronto, santarrão. Depois surge aí um escândalo, um pastor que estava lá traindo, alguém que estava lá. Quantas. Vira escândalo. Não era para virar escândalo, pois é a realidade do ser humano. A própria palavra de Deus diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Só porque o seu pecado não é exposto, é escondido, você é melhor do que os outros? Não é mesmo. É pecado. Mentir é pecado, roubar é pecado, cobiçar a mulher do próximo é pecado, adultério é pecado, traição é pecado, homossexualidade é pecado, o vício da droga é pecado, a corrupção é pecado, o engano é pecado. É pecado. Aí a palavra fala, eu acho muito interessante, é bom que isso aconteça, porque assim, é, é, o grande esforço do mundo secular, de quem não vive segundo a Bíblia, é dizer que a pessoa ela nasce assim. Cientificamente não existe prova, gente. Sabe? Não adianta. Você pode fuçar, estudar. Não existe prova de que. E outra, eu acredito na Bíblia. Deus criou Adão e Eva. Não existia um terceiro sexo ali. Deus não criou. Isso é o pecado. Isso entrou, esse desejo. É igual, vou falar uma coisa aqui para vocês que é forte, mas que é uma realidade. Vocês acham que sexo com animal é normal? Vocês acham que é normal? Não é um absurdo. E tem gente que faz. É um pecado. Existem no Brasil, eu ouvi esses dias, não lembro quem que estava falando sobre isso, que existem. Inclusive era uma pessoa, acho que é aquela Damares lá, não lembro direito. Mas eu ouvi assim que no Brasil existem fazendas, lugares onde as pessoas pagam para ficar, para se relacionar com animais, bestialidades, isso é pecado. Mas a pessoa está fazendo. E aí está fazendo escondido. Gente, o ser humano é capaz de tudo.
Nós não temos visto aí absurdos de pais matando filho, sabe? Quantos para mostrar a capacidade do ser humano. E é isso que o diabo quer denegrir, o diabo quer corromper a criação de Deus. Deus criou a família, pai, mãe, homem, mulher, já é uma luta, né? Você se manter dentro do padrão ali daquilo que Deus criou. Aí o ser humano realmente ele é capaz de muita coisa. Aí vem o diabo e potencializa isso e diz para você que você pode. E às vezes por causa de um trauma, por causa de uma dor, por causa de uma frustração, uma decepção, existe uma ausência, existe algo dentro desse ser humano. Nem todos vão admitir isso, mas existe, se você for pesquisar, existe uma porcentagem de estudo que foi feito na questão da homossexualidade, que quando você vai investigar, ou teve um abuso, ou teve uma ausência, ou teve uma decepção, uma rejeição, sempre tem uma coisa onde o diabo entra naquilo e confunde a sua identidade. Mas isso só mostra o quanto você é capaz. Então, nós precisamos, como igreja do Senhor, nos levantar e orar. Nós estamos nos acomodando com aquilo que o mundo coloca dentro da nossa casa. São pessoas maravilhosas. Gente, olha, eu digo uma coisa para vocês, eu nunca tive dificuldade, não. É o amor de Deus. Você precisa olhar para as pessoas com os olhos de Deus. São pessoas que decidiram viver a vida delas nessa realidade e que, como eles não acreditam na Bíblia, piorou, né? Se não acreditam na Bíblia, logicamente que eles acham que nós somos malucos. Mas o que que a gente vai fazer? A gente vai querer enfiar a Bíblia goela abaixo? Você precisa orar. Se você tem um caso na família, você precisa orar. Você precisa se levantar e orar e amar e constranger essa pessoa com amor. Quantas histórias, esses dias atrás eu estava vendo um documentário homossexual falando da luta deles em relação ao casamento e tal. E que triste, sabe? Gente, deixa eu falar para vocês que eu chorei vendo aquilo, porque assim, eles contando a rejeição da família, o preconceito. O que que isso resolve, gente? Só afirma mais a decisão que eles decidiram tomar. E assim, não é esse o caminho. O caminho é sempre o amor que constrange. Orar e amar. Uma mãe que tem um filho nas drogas, ela não deixa de amar porque ele se tornou um viciado. Não é verdade? E por que que é aquilo que eu falei? Ai, o meu pecadinho é menos, né? Só dou uma traidinha. Saiba você que diante de Deus é pecado. Então, o pecado, o salário do pecado é a morte. E às vezes não é a morte física. A pessoa pensa assim: ah, estou no pecado, mas não morri. É a morte espiritual. Você sabe quando que muitos vão ter consciência de que realmente era errado? Quando for tarde demais. E nós precisamos nos levantar e orar pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa, sabe, pelo nosso Brasil. Precisamos orar para que o Senhor traga uma consciência, que essas pessoas venham ter uma experiência com Deus, sabe? De alguma maneira que eles tenham uma experiência, porque tem testemunhos lindos de pessoas que foram libertas de todos os tipos de pecado. É possível, entendeu? Mas não é a força, não é brigando, não é na ignorância. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor, colocar diante da tua presença, Pai, esse momento, Deus, onde nós estamos falando sobre a homossexualidade. Nós sabemos que não somos nós que vamos convencer, até porque é, o homem, na sua razão, no seu eu, na sua carne inflamada no pecado, ele se torna cego e tudo que o homem quer é ser livre para pecar. Tem gente que pensa, por que que é pecado? Isso é tão bom, por que que tinha que ser pecado?
E o pecado é prazeroso. O difícil das pessoas reconhecerem o pecado é que tudo que é pecado é prazeroso. Carnalmente falando, dá prazer. Então, o prazer cega as pessoas. E nós queremos clamar ao Senhor. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria para constranger em amor. Precisamos, Senhor, em oração, muito mais do que em palavras, muito mais do que em ofensa, do que em preconceito. A nossa oração vai ter poder, sim, sobre a nossa família, sobre todos aqueles que estão vivendo cegos no pecado. Pai, são tantas as situações, meu Deus, tantos modelos. Senhor, a gente sabe aí nessa vida, os atores, aqueles que o povo, né, vê como modelo, se declarando, meu Deus, homossexual, trazendo uma segurança para aqueles que ainda não contaram, ainda não declararam. Pai, existe uma confusão na identidade do homem. E o diabo quer levar o homem ao pecado cego. Porque o diabo quer afastá-lo de Deus na eternidade, não é aqui. Aqui é uma passagem. O que nós estamos vivendo aqui é passageiro. E não é entre ser gostoso ou não, é entre o que vai me levar para o céu. Todo homem que procurar buscar a receita da salvação eterna, ele vai fugir do pecado. Não é porque alguém está falando que é errado, não, é porque ele vai começar a estudar e ter uma experiência com Deus. Aqueles que me dizem que estão orando, Senhor, que o Senhor venha agir. Aqueles que estão cegos em todo tipo, toda religião, todo conceito, todo ensinamento, todo engano, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor traga, meu Pai, libertação nesse dia. Em nome de Jesus, nós queremos clamar. Dá-nos, Senhor, uma atitude de amor. Dá-nos, Senhor Jesus, uma atitude de sabedoria para sabermos, como igreja do Senhor na terra, nos comportar diante da realidade de vida promíscua que o mundo está vivendo. Em nome de Jesus. Amém.